Bom, meu nome é Giovana Almeida, eu sou o número 11, aluna do nono ano B, e eu vim falar sobre as mulheres na República. Bom, desde a fundação da sociedade brasileira, as mulheres eram excluídas de qualquer direito político, não podiam opinar, não podiam votar, não podiam fazer nada, eram totalmente excluídas. Um exemplo disso é que quando ocorreu a primeira Constituição da República, elas não tinham direito de votar e nem de serem votadas. Em até 1827, elas não tinham direito de se matricular em instituições de ensino. Elas tiveram que esperar mais de meio século depois para terem acesso a uma faculdade. Uma das primeiras feministas foi Anísia Floresta. Ela se destacou como educadora e que ela construiu várias escolas femininas ao redor do país. Os positivistas viam as mulheres como a rainha do lar, que essa era somente a única função da mulher, que era ficar em casa, cuidar dos filhos, fazer comida para o seu marido e nada mais. Então, em 1910, as mulheres de diversas regiões se uniram e fundaram o Partido Republicano Feminino. E isso mostrava a força das mulheres para tentar mudar tudo isso que a visão da sociedade para elas. Em 1917 ocorreu uma carreata no Rio de Janeiro com mais ou menos 100 mulheres demonstrando a sua força, né? Foi uma pequena revolução que elas fizeram. No mesmo ano, o deputado socialista Maurício de Lacerda apresentou um projeto falando sobre o voto feminino e organizou todo esse projeto, mas que a Câmara Federal não deu a mínima e nem chegou para eles. Uma outra personagem feminista foi a Berta Lutz, que ela era filha de um dos mais renomeados cientistas do Brasil, que era o Adolfo Lutz. E quando ela estava lá na França, porque ela se estava fazendo faculdade lá, chegou até ela esses movimentos feministas. Enfim, em 1919 ela foi indicada pelo governo brasileiro para participar da reunião do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho. E ali foi aprovado o princípio de salários iguais entre os homens e as mulheres, sem diferenciação por sexo. Mas isso não mudou muita coisa, porque até os dias de hoje as mulheres ganham um salário menor, exercendo a mesma função de que um homem. E isso tem que ser trabalhado ainda para mudar. Em 1920, a Berta Lutz, que é conhecida como uma das maiores feministas, né, que representou as mulheres no século XX, criou a Liga pela Emancipação da Mulher, que foi o embrião da Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Esta liga foi criada para lutar por salários iguais e pelos direitos de voto. No entanto, esses direitos que lutavam só foi conquistado no Código Eleitoral de 1932, que foi criado no início da Era Vargas e que criou a Justiça Eleitoral, que passou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais, alistamento, organização dos votos e entre outros. Desde então, a participação política feminina no Brasil vem crescendo. Atualmente, as mulheres têm ocupado cargos eletivos, além que ocorreram várias mudanças significativas nesse meio, onde em 1973 representavam apenas 31% da população feminina. Já em 2009, as mulheres eram em 43,9% do total. As mulheres eram vistas e reconhecidas no âmbito social como se, na verdade, elas não eram reconhecidas como verdadeiras cidadãs. Elas eram classificadas como cidadãs de segunda categoria. Então, para todos, elas não podiam opinar, não podiam votar, não podiam expor ideias. Então, elas não tinham liberdade nenhuma de expressão, não tinham liberdade para fazer nada. E elas só podiam fazer alguma coisa se o marido delas autorizasse. Por isso, a Berta Lutz lutou muito para que as mulheres fossem reconhecidas e tivessem os mesmos direitos de cidadãs como qualquer outro. Diva Nolf Nazário publicou em 1923 O Voto Feminino e Feminismo, que é um dos mais renomeados livros para as pessoas que querem saber mais sobre do século XX.
Em 1929, Alzira Soriano torna-se a primeira mulher a tomar a posse de prefeito em município brasileiro. Em 1932, as mulheres conquistam o direito de poderem votar e serem votadas. Em 1933, Carlota Pereira de Queiroz torna-se a primeira deputada federal brasileira. Em 1934, a professora Antonieta de Barros foi convocada para uma assembleia em Santa Catarina. Em 1975, ocorre a fundação do Centro da Mulher Brasileira. Em 1985, ocorre a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E em 31 de outubro de 2010, a Dilma Rousseff venceu as eleições presidenciais e foi a primeira mulher a ser eleita presidente da República. E essa foi a trajetória das mulheres até conseguirem conquistar os seus direitos e chegar a poderem participar da vida política.